Olá, meus irmãos, irmãs, quarta-feira, dia 24 de abril, oitava da Páscoa. O evangelho deste dia é um trecho muito conhecido por todos nós, São Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35, é a aparição de Jesus aos discípulos de Emaús. Vamos ouvir juntos? Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um deles disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós somos, nesta oitava da Páscoa, fazendo aí a memória das aparições do ressuscitado na vida dos seus discípulos. Os discípulos retornaram para casa, desanimados, tristes, mas eis que no caminho Jesus aparece, come com eles, reparte o pão, eles o reconhecem e voltam contar aos outros. Verdadeiramente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Que beleza! Jesus ressuscitou e está vivo no meio de nós. Assim como Jesus apareceu aos discípulos de Emaús, Jesus também se revela, se manifesta na vida de cada um de nós. Abramos o coração e permitamos que o ressuscitado se faça presente entre nós. Deus abençoe a sua quarta-feira. Tenhamos todos um bom dia. Que a presença do Cristo ressuscitado tome conta do nosso trabalho, da nossa vida, de nossa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma abençoada quarta-feira a todos nós.
Amém.